Então vamos lá, gravando. Começou já. Gravação, musiquinha do Dil, sensacional. Caderno 4, aula 83, página 136, leis de Kepler. Em primeiro lugar, antes da gente falar direto das leis de Kepler, vamos lembrar de algumas coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Os grandes pensadores tentaram explicar o funcionamento do universo. Olha o Platão, gente, nasceu em 427 antes de Cristo e morreu em 347 antes de Cristo. O Aristóteles, 348 a 322. Esses dois aí acreditavam no sistema geocêntrico, ou seja, eles achavam que a Terra era o centro do universo e o Sol e todos os outros planetas é que giravam em torno da Terra. Isso foi chamado de sistema geocêntrico, tá? Terra no centro do universo. Mais tarde, Ptolomeu, olha quanto tempo ficou esse sistema, hein? Já Ptolomeu, 90 depois de Cristo, tem algumas datas aí, se vocês procurarem data de nascimento do Ptolomeu, diz que ele nasceu por volta de 100 depois de Cristo, né? Na apostila de vocês está 90. Mas, enfim, passou muito tempo, Ptolomeu e o Tycho Brahe, já 1546, 1601, ainda defendiam um sistema geocêntrico. Olha que interessante. Então, nessa época, né, aqui, quanto tempo passou, ainda estavam achando que a Terra era o centro do universo, certo? Mais tarde, ainda, antes de falar um mais tarde, vamos ver aqui o que o Ptolomeu achava. Vocês têm aí no caderno de vocês, é só acompanhar. O Ptolomeu, ele propôs o sistema geocêntrico, só que um pouquinho mais complicado. Ele achava que a Lua e o Sol, além de descreverem órbitas circulares em torno da Terra, eles descreviam órbitas circulares em torno de si próprio. Olha que coisa louca. Júpiter, Marte. Então, eles faziam esta órbita circular em torno da Terra e ainda faziam uma outra órbita circular dentro desta órbita aí. Essa foi a ideia do Ptolomeu. Aí, mais tarde, já veio Nicolau Copérnico, 1473, 1543, ele já propôs o sistema heliocêntrico. Ele falou para o pessoal: nada disso. A Terra não está no centro do universo. No centro é o Sol. Esse sistema foi chamado de heliocêntrico, tá? Então, muito mais tarde, Nicolau Copérnico propôs o sistema heliocêntrico, em que os 6 planetas conhecidos na sua época, que eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, descreviam órbitas circulares em torno do Sol. Então, esses eram os planetas conhecidos na época, tá? Então, voltou muito aqui. Esses eram planetas conhecidos na época. Então, para Copérnico, o sistema heliocêntrico tinha esses 6 planetas em torno do Sol, só que girando em trajetórias, em órbitas circulares, tá? Mais tarde, Galileu Galilei, olha a data, 1564, 1642, ele já usou lunetas, né, para comprovar que a Terra não poderia ser o centro do universo. Então, os outros só foram dando ideias, mas ninguém estava conseguindo comprovar nada. Em resumo, Galileu é que usou lunetas e conseguiu comprovar o sistema heliocêntrico. Mais tarde, o Kepler, 1571, 1630,
confirmou o sistema heliocêntrico e ainda fez uma correção, pessoal. Nós vamos ver já já as 3 leis de Kepler, tá? As órbitas não são circulares, e sim as órbitas são órbitas elípticas, tá? Antes de passarmos para as 3 leis de Kepler, vamos fazer o exercício número 1, que está na página 143, que fala sobre essa historinha toda. Depois a gente vai para as leis de Kepler, tá? Então, pega aí o seu caderno, página 143, primeiro exercício. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, Lua e planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o astrônomo Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo o qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, Lua e planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita era elíptica. Esse resultado se generalizou para os demais planetas. Gente, vocês já imaginaram ficar 30 anos observando o movimento de um planeta? Foi o que Kepler fez durante 30 anos, estudou o movimento do planeta Marte, verificou que a órbita era elíptica e não circular, e aí ele passou isso para todos os outros planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que Ptolomeu apresentou ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Claro que não, né, gente? Não é porque a ideia é antiga e tradicional que é mais valiosa. Se ela está errada, ela não é valiosa, né? B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político Rei-Sol. Que coisa estranha, né? C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Pelo contrário, na época quem mandava era a igreja. Eles não tinham liberdade para fazer esse tipo de coisa. D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades da expansão econômica e científica da Alemanha. Também esquisito isso, né? Nada a ver. E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos seus métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. O Kepler ficou aí 30 anos estudando, né? Então, alternativa E, alternativa correta do primeiro teste, ok? Já que estamos falando em Kepler, vamos para as leis de Kepler. Volte o seu caderno na página 137. Pessoal, a primeira lei de Kepler, já até falamos sobre ela. As órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses, com o Sol localizado em um dos focos. Então, Kepler, como vimos no problema anterior, durante 30 anos ficou estudando o planeta Marte e verificou que a órbita era uma elipse. Essa figura que vocês estão vendo aqui, é uma elipse. Lembrando da matemática, a elipse tem 2 focos, foco 1, foco 2. Você pode desenhar o Sol em qualquer um dos focos. Nessa figura, ela está desenhada nesse foco à esquerda. Você pode desenhar o Sol aqui, não há problema. E aqui é o movimento orbital do planeta em torno do Sol. Essa foi chamada de primeira lei de Kepler ou lei das órbitas. As órbitas descritas pelos planetas são
elipses. E o Sol está em um dos focos da elipse. Só isso, gente. Primeira lei de Kepler. Segunda lei de Kepler também é chamada de lei das áreas. O raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que é isso, raio vetor? Olha, imagine a Terra aqui, ó, nessa posição A da figurinha. Aqui está o Sol. Esse vetor que liga o Sol até a Terra, é claro, imaginário, isso aqui se chama raio vetor. Quando a Terra vai do ponto A até o ponto B, ó, ela está fazendo isso no espaço, ó. Papapá, 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 chegou no ponto B. Vocês estão vendo que esse raio vetor varreu aqui, ó, uma área no espaço que foi chamada de área A1. Aí a Terra continua o seu movimento de translação em torno do Sol, ó. Pá, 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 pá. A Terra chegou aqui no ponto C, depois no ponto D, e de C para D ela varreu uma outra área no espaço que ele chamou de área A2. Gente, olha que louco o que o Kepler descobriu. Se o planeta varre no espaço áreas iguais, então os tempos também são iguais. Então, o tempo que o planeta demorou para fazer esse arco AB é o mesmo tempo que o planeta demorou para fazer este arco CD. Então, está aqui, ó, áreas iguais, A1 igual a A2, os tempos serão iguais. Delta T1 igual a delta T2, ou seja, delta T1 é o tempo para ir de A a B, e o delta T2 é o tempo para ir de C a D, certo? Esta é a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas. O planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Aí vocês devem estar falando, como é que ele vai demorar o mesmo tempo para fazer o arco AB e o arco CD, sendo que dá para perceber na própria figura que o arco AB é muito maior que o arco CD. Aí entra uma coisa importantíssima, gente. A velocidade do planeta não é constante. Quando ele está passando por esta região perto do Sol, a velocidade é maior. Quando ele está nesta região mais afastado do Sol, a velocidade é menor. Então, olha essa figurinha aqui embaixo, ó. Está aqui o Sol em um dos focos, o planeta está aqui, ó. Vocês estão vendo que essa distância daqui até aqui, ó, é a mínima distância do planeta até o Sol, ó, distância mínima. Ou seja, esse é o ponto mais perto do Sol. Esse ponto mais perto do Sol é chamado de periélio. Hélio, vocês sabem que vem de Sol, perto do Sol. Nesse ponto, a velocidade do planeta é a máxima possível. Quando ele sai do periélio, ó, a velocidade dele vai diminuindo, 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 movimento retardado, hein? Velocidade diminuindo, 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 e chegou no ponto mais afastado do Sol. O ponto mais afastado do Sol se chama afélio. Aqui a velocidade do planeta é a mínima possível. Aí ele sai do afélio, começa a acelerar, 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 velocidade vai aumentando, olha aqui, movimento acelerado, chegou novamente no periélio. Só para lembrar, pessoal, a Terra demora para fazer isso, ó, dar uma volta completa em torno do Sol, o tempo de 1 ano. Isso se chama período. O período da Terra, 1 ano ou 365 dias, tá? A velocidade dela vai variando. Sempre no periélio, ponto mais próximo do Sol, maior velocidade. Sempre no afélio, ponto mais afastado do Sol, velocidade mínima. Portanto, ó, aqui a velocidade é maior, por isso que ele consegue fazer esse arco AB no mesmo tempo que o arco CD, sendo que o arco AB é maior, a velocidade em AB
é maior do que a velocidade em CD. Então, tá aqui, ó, isso está no caderno de vocês, eu coloquei bem grandão aqui, porque é importante para vocês, ó. A velocidade de translação é máxima no ponto mais próximo do Sol, periélio, e mínima no ponto mais afastado do Sol, afélio. Aí vocês devem estar perguntando assim: ah, mas eu já vi exercício de vestibular que diz a distância do Sol até a Terra é tanto. Como é que ele dá um valor único se vocês estão vendo ó, que as distâncias variam ponto a ponto? Então aí entra a terceira lei de Kepler. Olha o que o Kepler fez. Ele achou o raio médio da órbita do planeta. O que é raio médio da órbita do planeta? A distância média, por exemplo, do Sol até a Terra, do Sol até Marte, do Sol até Vênus. Essa distância média ele chamou de raio médio da órbita. Está aqui, ó, R. O que ele fez? Fácil, gente, uma continha matemática, uma média aritmética. Ele pegou a distância mínima do planeta, somou com a distância máxima e dividiu por 2, tá? Distância mínima mais a distância máxima dividido por 2 dá o raio médio da órbita. A grosso modo, é como se o planeta descrevesse uma trajetória circular cujo raio está aqui, ó. O raio é esse, R, raio médio da órbita, que é nada mais, nada menos que uma média aritmética. Certo? E agora nós vamos para a terceira lei de Kepler, que vai relacionar o raio médio da órbita de qualquer planeta com o período. Período é o tempo para uma volta completa, tá? Então vamos lá, gente. Terceira lei de Kepler ou lei dos períodos. Para todos os planetas do sistema solar, é constante a razão. Razão ó, é uma conta de divisão, tá vendo aqui? A razão entre quem? O cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período. Gente, olha a loucura que o Kepler fez. Ele achou o raio médio da órbita de todos os planetas. Então, o que ele fez? Ele pegou de todos os planetas a distância mínima, somou com a máxima, dividiu por 2 e achou o raio médio da órbita de todos os planetas conhecidos até então, tá? E ele pegou também o período de todos os planetas. Quando ele elevava ao cubo o raio médio da órbita e dividia pelo período ao quadrado, ele achou um número igual para todos os planetas do sistema solar. Em resumo, o que é isso? Então, vamos lá. Vamos pegar a Terra. Ele pegou o raio médio da Terra, elevou ao cubo e dividiu pelo período da Terra, que é 1, né? 1 ano ao quadrado. Deu um número, uma constante. Aí ele fez essa mesma conta para Marte. Raio médio de Marte ao cubo pelo período ao quadrado de Marte. Deu o mesmo número da Terra. Aí ele fez para todos os planetas, deu o mesmo número, tá? Então, sempre para dois planetas quaisquer, A e B, vale esta relação. Vocês podem usá-la assim, ó. R ao cubo sobre T ao quadrado, como está aqui, ó. Então, planeta A e B qualquer. RA ao cubo, período do planeta A ao quadrado. Vai dar a mesma coisa para o planeta B. Raio médio do planeta B ao cubo, período ao quadrado do planeta B. Vocês podem pegar, trocar a ordem desses dois. Pega o RB ao cubo, joga aqui para baixo ó, no denominador. E esse TA ao quadrado, joga aqui para cima no numerador. Então, ficou aqui a razão entre os raios. Raio do planeta A, raio do planeta B, ambos ao cubo, matematicamente você pode colocar os dois ao cubo aqui, ó, entre parênteses. E aqui ficou desse lado a razão entre os períodos. Período de A, período de B ao quadrado. Então, vamos pegar, por exemplo, sei lá, olha aqui na tabela. Vênus é um exemplo, e Júpiter. Vem cá, ó. O raio médio de Vênus
dividido pelo raio médio de Júpiter ao cubo é igual ao período de Vênus dividido pelo período de Júpiter ao quadrado, certo? Pessoal, vocês têm essa tabela aqui no caderno, ó. Essa tabela é muito interessante. Ela tem a distância média de todos os planetas até o Sol em unidades astronômicas. UA significa unidade astronômica. A distância do Sol até a Terra é considerada uma unidade astronômica. Então, está aqui, ó, Terra, distância média do Sol até a Terra, uma unidade astronômica. Mercúrio e Vênus estão mais próximos do Sol, então eles têm um valor, ó, menor que uma unidade astronômica. Marte, 1,5, Júpiter, 5,2, e aí vai, ó. Netuno, gente, é tão afastado do Sol, ele é, ó, 30 vezes afastado do Sol, 30 vezes a mais do que a distância do Sol até a Terra, tá? E aqui nós temos uma tabela, uma coluna mais interessante ainda, que é o período de cada planeta. Então, a Terra, ó, demora 1 ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Mercúrio e Vênus, que estão mais próximos do Sol do que a Terra, demora menos de 1 ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Marte demora quase 2 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Júpiter demora 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Saturno, 29 anos. Urano, 84. O planeta Netuno demora 165 anos para fazer isso, ó, dar uma volta completa em torno do Sol. Ok, pessoal? Então, essas são as 3 leis de Kepler. Agora nós vamos fazer os demais exercícios que envolvem as leis de Kepler. Já fizemos o primeiro exercício, vamos para a página agora 144, exercício número 2 da VUNESP. O periélio da órbita de um planeta ao redor do Sol é o ponto desta órbita em que o planeta está mais próximo possível do Sol. E o afélio é o ponto mais afastado do planeta em relação ao Sol. Em 2014, a Terra passou pelo periélio no ponto P da figura no início do mês de janeiro. Para e já coloca isso. Olha aqui, gente. Ponto P. A Terra passou por aqui, ó, pertinho do Sol no mês de janeiro de 2014, certo? 6 meses depois, e pelo afélio no ponto A, 6 meses depois. Então, ela saiu, ó, ela saiu do periélio, fez isso, chegou no afélio, no ponto A, como ele disse aqui no texto, 6 meses depois. Se aqui é janeiro, 6 meses depois, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, ela passou em julho pelo ponto A. Ó, marquei aqui na figura. Muito bem. Considerando que a Terra se move no sentido indicado pelas setas e que as áreas A1 e A2 são iguais, opa, segunda lei de Kepler, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se a área 1 for igual à área A2, em 2014, a Terra passou pelo ponto M no início do mês de maio. Então, ó, ela saiu daqui, varreu a área A1 e chegou aqui no ponto M no mês de maio. Ele está perguntando em que mês a Terra passou pelo ponto N. Pessoal, de janeiro até maio passaram-se 4 meses. Está aqui, ó. De janeiro a maio, 4 meses. Se o planeta varreu áreas iguais, os tempos também devem ser iguais. Então, de julho, que é o ponto A, até chegar no ponto N, também foram 4 meses. Então, julho, contando, agosto, setembro,
outubro, novembro, 4 meses, passou pelo ponto N no mês de novembro. Isso está na alternativa C. Olha que exercício fácil da VUNESP, gente. Bastou usar o quê? Segundo a lei de Kepler ou lei das áreas, beleza? Então, exercício número 2, da página 144, alternativa C, ok? Só um momentinho. Exercício número 3, modelo Enem. Marte e Plutão são dois astros. Só um minutinho, aqui, pronto. Só um instantinho aqui que caiu a minha. Pronto, voltou. Marte e Plutão são dois astros do sistema solar cujos valores aproximados de período de translação em anos terrestres e de distância relativa média ao Sol estão indicados na tabela. Então, aqui, ó, Marte, Plutão. Período de translação. Marte demora 2 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. E a distância média de Marte até o Sol ele chamou de D. Plutão está muito afastado. O período de Plutão eu não sei, chamamos de TP. Plutão está a 25D de distância do Sol, 25 vezes maior do que Marte. Esses são os dados da tabela. Considerando válidas as leis de Kepler na descrição do sistema solar e os valores indicados na tabela, ele quer que a gente calcule esse período de Plutão. Então, o que eu vou usar, gente? Terceira lei de Kepler, ó. Raio médio da órbita de Plutão dividido pelo raio médio da órbita de Marte, entre parênteses, os raios são sempre ao cubo, tá? Agora você iguala os períodos de Plutão e Marte, os períodos são sempre ao quadrado, gente. O raio é ao cubo e o período sempre ao quadrado. Substituindo, raio de Plutão, tá aqui, ó, 25D. Então, eu troquei esse RP por 25D. Raio de Marte, tá na tabela, ó, D. Então, RM troquei por D. Os dois elevados ao cubo. Período de Plutão, não sei, deixei TP. Período de Marte, tá na tabela, olha aqui, 2. Então, troquei TM por 2. Períodos elevado ao quadrado. Aqui, ó, D em cima, D embaixo, cortou. Sobrou 25 ao cubo. Aqui, TP sobre 2, deixei igual ao quadrado. Como isso aqui está ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada disso. Então, o que eu fiz? Agora é matemática, só matemática agora. A parte da física acabou já, tá? Eu desmembrei o 25, eu escrevi 25, 5 ao quadrado, tá? 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, 25 ao cubo é a mesma coisa que 5 à sexta. Como isso está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada disso. Como é que eu faço raiz quadrada de potência, gente? Pego o expoente e divide por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, TP sobre 2, 5 à terceira, tá? 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, e ainda eu passo o 2 para o lado de cá, multiplicando, vai dar 250 anos. Então, o período de Plutão, o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, cerca de 250 anos, alternativa E. Olha só, gente. Que louco isso, né? Posso virar a página? A gente deu tempo de copiar. Então, vamos lá. Número 4, só tem mais esse daqui. No estudo do movimento dos planetas em torno do Sol, é fundamental o conhecimento da terceira lei de Kepler, que ele forneceu aqui, ó, raio ao cubo pelo período ao quadrado. Considere o planeta Mercúrio e o planeta anão Plutão.
Admita que suas órbitas são circulares, o raio da órbita de Plutão é 100 vezes maior que de Mercúrio. Ó, RP, raio de Plutão, 100 vezes o raio de Mercúrio. Aplicando a terceira lei de Kepler, você estabelece uma relação entre os períodos dos planetas. Aí ele dá a velocidade do planeta, que é a velocidade do movimento circular, gente. 2πr dividido pelo t. Ele pede a velocidade média do planeta Mercúrio dividido pela velocidade média do planeta Plutão. Então, em primeiro lugar, eu vou aplicar a terceira lei de Kepler, idêntico ao problema anterior. Raio de Plutão pelo raio de Mercúrio, ambos ao cubo. Período de Plutão pelo período de Mercúrio, ambos ao quadrado. Substituindo o que temos. Raio de Plutão, tá aqui, ó, no texto, grifei em vermelho, 100 o raio de Mercúrio. Só que esse 100, para facilitar, eu coloquei 10 ao quadrado, tá vendo? Ó, 10 ao quadrado, o raio de Mercúrio. E aqui embaixo, o raio de Mercúrio, copiei. Fechei parênteses, ao cubo. E do lado de cá, copiei igual, TP sobre TM ao quadrado. RM, cortou. 10 ao quadrado ao cubo, multiplico os expoentes, 2 vezes 3, 6, dá 10 à sexta, certo? TP sobre TM ao quadrado. Igualzinho ao anterior, vamos tirar a raiz quadrada disso? Divide o expoente por 2. 6 dividido por 2 está aqui, ó, 10 à terceira. O TM está embaixo dividindo, jogo para cá multiplicando. 10 à terceira, 1000. Eu concluí que o período de Plutão é 1000 vezes maior que o período de Mercúrio. Guardo esta resposta, ok? Pronto. Então, agora que nós achamos que o período de Plutão é 1000 vezes o período de Mercúrio, agora nós vamos jogar isso aqui na formulinha da velocidade, tá? Então, ó, velocidade de Mercúrio, 2π, raio de Mercúrio, período de Mercúrio. Velocidade do planeta Plutão, 2π, raio de Plutão, período de Plutão. Vamos dividir uma pela outra, que é o que ele pediu. Então, é só substituir VM, é tudo isso, 2π, RM, TM. Cuidado, ó, dividido pela velocidade de Plutão. Como a velocidade de Plutão é isso aqui, é uma divisão, eu multiplico pelo inverso. Então, TP sobe e tudo isso que está no numerador desce. Olha, 2π em cima, 2π embaixo, cortou, certo? O que sobrou em cima? Raio de Mercúrio, período de Plutão, tá aqui. O que sobrou embaixo? Período de Mercúrio, raio de Plutão, tá aqui. Raio de Mercúrio, substituir aqui. Período de Plutão, achamos na página anterior, 1000 vezes o período de Mercúrio. Período de Mercúrio, tá aqui, ó. Só copiei. E o raio de Plutão está no enunciado no enunciado do problema. 100 vezes o raio de Mercúrio. Ó, RM cortou, TM cortou, 1000 dividido por 100 dá 10. A relação entre as velocidades dos planetas, alternativa B de bola. Ok, pessoal? Belezinha? E olha ele aí, o sensacional Ronnie James Dio.